Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Vivemos numa era difícil. Muitos problemas existem à volta do mundo. E hoje em dia, queridos irmãos, estamos a aproximar do tempo do fim. Os problemas, quando olhamos para as várias manchetes, vemos desastres terríveis, como este aqui que se vê na Síria, mas existem em vários outros países. Vemos a situação e começamos a perguntar a Deus: ó Deus eterno, até quando clamarei pedindo ajuda e tu não me atenderás? Até quando gritarei violência e tu não nos salvarás? Muitas vezes fazemos perguntas destas quando vemos as coisas da maneira que estão a acontecer no mundo. Vemos pessoas a atacar e a destruir lojas, mesmo em países avançados. Então, podemos continuar com a pergunta: por que me fazes ver tanta maldade, ó Deus? Por que me toleras a injustiça? E, queridos irmãos, isto foi uma pergunta que o profeta Abacuque fez, como lê no capítulo 1 de Abacuque. Vê-se aqui, por exemplo, um caso em Paris, de que puseram um carro policial a queimar. Pessoas num país avançado, como Paris, em França. Estou cercado de destruição e violência, pergunta o profeta. Há brigas e lutas por toda a parte. Isso vê-se. Pessoas a destruírem carros. E por isso, ninguém obedece à lei. E a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons. E a justiça é torcida, como diz o profeta. Vê-se aqui um caso em que as pessoas, cidadãos, como eu e você, mas estão aqui cidadãos que vão a uma loja e estão a tirar, a roubar todas as coisas dessa loja. Queridos irmãos, estamos vivendo no tempo do fim. Nós temos um guia de estudo bíblico que aborda este tema. Estamos vivendo no tempo do fim? Ora, está claro que estamos. Ora, é claro que estamos. E aqui está a resposta do Eterno ao profeta Abacuque, que diz: o Deus Eterno diz ao seu povo: olhem as nações em volta de vocês e fiquem admirados e assustados. Sim, você esteja no Brasil, ou esteja em Angola, ou esteja em Portugal, ou esteja em que país seja de fala portuguesa ou de outras línguas. E, por isso diz, olhem nações à volta de vocês e fiquem admirados e assustados, pois o que eu vou fazer agora, isto é Deus a falar, é uma coisa em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém vos contasse. Deus diz que vai fazer coisas que as pessoas não acreditariam, mesmo que contassem. Queridos irmãos, qual é o propósito de Deus criar a nós? Por que é que Deus nos criou? E Deus existe. Desde que Deus criou o mundo, queridos irmãos, as suas qualidades invisíveis têm sido vistas claramente. Sim, o seu próprio poder eterno e a sua natureza divina têm sido vistas claramente, como disse Paulo aos Romanos. Portanto, estas pessoas não têm desculpa nenhuma. Não têm desculpa. É o que Paulo escreveu em Romanos. Queridos irmãos, as pessoas neste mundo não têm desculpa. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornam tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. As pessoas hoje em dia têm ideias, como por exemplo a teoria da evolução, que é uma tolice, E a mente das pessoas está coberta de escuridão, como o profeta Paulo, o apóstolo Paulo, digamos, disse. Eles dizem que são sábios,
Mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos. Sim, você pode dizer, nós não adoramos ídolos. Sim, qualquer coisa que se torna muito importante para a sua vida e que você dá mais tempo a essa coisa do que devia dar, está-se a tornar um ídolo. Está-se a tornar um ídolo. Por isso, Deus entregou as pessoas nas sociedades de hoje, no nosso país, aonde você está, aos desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas. Queridos irmãos, basta você abrir os olhos para ver que estas relações vergonhosas existem uns com os outros. Eles trocam a verdade a Deus pela mentira. Sim, trocam a verdade a Deus, do Criador, por uma mentira. Porque Deus os abandonou às paixões infames. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E aqui vemos mulheres a dizerem, olhem, podem matar os meus bebés no meu ventre. Podem assassinar os bebés no ventre das mães. O aborto é um assassínio. Desde quando é que estamos aí a dizer, olha, podemos matar pessoas? Desde quando é que isso é legal? Mas hoje em dia, em muitos estados e em muitos países, isso é legal. E semelhantemente, também os homens, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns com os outros, varão com varão. Deixando o uso natural da mulher, e então se inflamaram em sua sensualidade uns com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Isso acontece hoje em dia, queridos irmãos, em que os homens, alguns homens, em vez de estarem com uma esposa, com uma mulher, vão com outro homem. E, como eles se não importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso. Isto é o que a Bíblia chama disto, um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. E, queridos irmãos, não podem estar a dizer que não acontece no meu país. Se ainda não acontece onde você vive, vai acontecer brevemente, porque o mundo está nesta direção. Infelizmente está. E por isso, Paulo aos Romanos continua a dizer, estando cheios de toda a iniquidade e prostituição, e malícia, e avareza, e maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. E, queridos irmãos, isto é o que vemos no mundo hoje. Você abre os jornais, ouve a televisão e só vê ameaças de guerras. E não é guerras pequeninas. São lutas e destruições enormes. Possivelmente destruições mundiais nucleares. Mas porquê é que nós nascemos, queridos irmãos? Que é o homem, para que Deus dele se lembre. Ou o filho do homem, para que o visites. Tu fizeste, nós, membros da humanidade, homens e mulheres, tu nos fizeste um pouco menor que os anjos. De glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre todas as obras das tuas mãos. Inicialmente Jesus Cristo, mas nós somos irmãos dele. E por isso todas as coisas lhe sujeitaste debaixo
dos pés. Inicialmente Jesus Cristo, mas depois, um dia, será para nós também. Mas agora, ainda não vemos todas as coisas sendo sujeitas a nós. Não, ainda não vemos isso. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, isto é aquele que é Deus, o Pai, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, e Ele está a conduzir você e eu como filhos e filhas à glória, nos aperfeiçoasse por meio de sofrimentos, por meio do autor da salvação, da nossa salvação, que é Jesus Cristo. Por isso, irmãos, em que país você esteja de fala portuguesa, seja isso em Portugal, seja isso em Moçambique, seja isso em Angola, seja isso no Brasil, ou onde quer que seja, a mensagem é forte hoje. A hora é agora de nos arrependermos e de mudarmos a maneira de viver para nos aproximarmos mais perto de Deus. A hora é agora, irmãos. Então qual é o seu destino? Queridos irmãos, porquê que Deus criou você? Qual é o seu destino? Nós também temos um guia de estudo bíblico gratuito que pode encomendar do nosso site, do nosso website, que descreve a razão por que você nasceu. Ou qual é o seu destino. Qual é o seu destino, queridos irmãos? O nosso destino é que Deus está criando filhos e filhas espirituais dele. Está criando de nós filhos, verdadeiros filhos e filhas dele. E por isso é que Deus disse, ao início, na criação, em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27, diz, façamos o homem à nossa imagem, e criou Deus o homem à sua imagem. Isto é, o Pai e o Verbo que se encarnou e veio a ser Jesus Cristo, disseram, façamos o homem à nossa imagem. Então Deus fez o homem à sua imagem. E as pessoas perguntam, mas como é que pode ser? Vamos ser deuses? Mas olhem como Jesus Cristo próprio respondeu a essa pergunta quando o acusaram. Quando o acusaram que ele estava a fazer-se igual a Deus, tal como eu sou igual a outro homem, sou um ser do género de homem, o verbo era do género de Deus. E quando o acusaram Jesus a dizer que ele estava a fazer-se igual a Deus, quiseram-no matá-lo. E por isso Jesus disse a eles, não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses. Isto foi a quem a lei foi escrita e disse aos homens, sois deuses. Está claro, ainda não somos, mas vamos ser desse género, desse tipo, porque vamos ser filhos e filhas de Deus. Isto é, realmente do mesmo género. Por causa disso, me ponho de joelhos, disse Paulo quando escreveu a Efésios, perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Nós vamos ser parte da família de Deus. Esse é o nosso destino, para sermos filhos e filhas de Deus. Por isso é que você nasceu. Para que assim poderes perfeitamente compreender e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejas cheios de toda a plenitude de Deus. Precisamos de mudar de um ser carnal com natureza humana
para um ser divino, arrependendo dos nossos pecados, mudando e vir a ser uma melhor pessoa, para virmos a pôr na nossa vida a plenitude de Deus. E isso só é possível através do sacrifício de Jesus Cristo, que foi o Cordeiro escolhido antes da fundação do mundo. E por isso, se você for ao nosso website, pode encomendar a nossa revista bimensal, A Boa Nova. A Boa Nova do Reino de Deus, que é a boa nova que você vai ser um dia, quando ressuscitar e ser convertido a um ser espiritual, vai ser filho ou filha de Deus, se vencer até ao fim. E por isso, irmãos, a hora é agora. A hora é agora para nos mudarmos, para virmos a ser cheios de toda a plenitude de Deus. Queridos irmãos, Deus está criando uma família à sua imagem. Deus está criando uma família, a família dele, com filhos e filhas. E por isso é que nós oramos, Pai Nosso, porque Ele é o nosso Pai, é da nossa família. É o nosso Pai amoroso. Mais amoroso que qualquer pai físico. Ele está a fazer a sua família de acordo com a sua imagem. Por isso, essa é a razão porque é que você nasceu. Um grande destino para nós, queridos irmãos, é para sermos filhos e filhas dele. Esse é o nosso destino. Essa é a razão porque é que você nasceu. Este é o título deste guia de estudo bíblico, que vamos mudar o título. O conteúdo vai ser o mesmo, mas vamos mudar o título na próxima impressão para ser intitulado Porquê é que você nasceu? Mas por dentro vai continuar a ser a mesma coisa. E por isso, queridos irmãos, esse é um destino que nós temos. É o destino para a sua vida e para a minha vida, para sermos filhos e filhas de Deus. Então, queridos irmãos, quando vemos as coisas que estão a acontecer e quando vemos as profecias, em que vemos desastres, em que vemos profecias a dizer que vai haver, por exemplo, temporais e coisas que vão destruir até as próprias ilhas, em que possivelmente está aqui uma representação gráfica, vê-se ondas enormes que são maiores do que prédios de grande altura. Vê-se a possibilidade de haver ainda mais vulcões e terremotos e desastres com grandes consequências no planeta. Vemos também a possibilidade de haver conflitos nucleares. Vemos um líder na Coreia do Norte hoje em dia a fazer ameaças nucleares. E vemos o mundo a se preparar para uma terceira guerra mundial. Queridos irmãos, isto vai arrebentar. Isto vai arrebentar. A hora é agora. Temos um bocadinho de tempo antes que isto arrebente. Mas arrebentar, vai arrebentar. E aí depois os desastres vão ser terríveis. O problema é que você e eu e os nossos líderes, os nossos presidentes, não podem resolver estes problemas. Nós, como seres humanos, com seja qual presidente que venha, ou novo presidente que venha, ou líder que venha aí a dizer que vai resolver os problemas, não é capaz de resolver os problemas deste mundo. Ao fim de contas, quaisquer tentativas que nós possamos fazer, embora que sejam com boas intenções, simplesmente estamos a lidar com os sintomas. Não estamos a resolver a causa do problema. Porque a causa
do problema é a nossa natureza humana e a influência de Satanás neste mundo. E nós não podemos resolver este problema. Precisamos da ajuda de Cristo, do Messias, a sua segunda vida, para resolver os problemas deste mundo, para vir reinar neste mundo e trazer paz para a terra. Queridos irmãos, essa é a boa nova que nós temos. O Deus eterno diz ao seu povo: olhem, nações, em volta de vocês, como li um pouco antes, e fiquem admirados e assustados, porque o que eu vou fazer agora é uma coisa em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém contasse. Porque Deus vai intervir, vai voltar, Jesus Cristo vai voltar para a terra, e desta segunda vinda, Ele vai estabelecer o reino de Deus na terra para trazer paz à terra, para salvar este mundo. Porque se Ele não viesse, isto seria o fim do mundo. Mas não vai ser o fim do mundo, porque Jesus Cristo virá e vai intervir e vai causar com que o fim do mundo não aconteça. Graças a Deus. Graças a Deus. Queridos irmãos, e este é o evangelho do reino que está a ser pregado, que eu estou a pregar hoje em dia. Esta é a boa nova do reino de Deus, que estou a pregar como testemunho a vocês. Como testemunho. Esta mensagem não foi pregada há 50 anos, ou seja quando foi, ou mais, quando houve a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Mas agora, antes desta grande crise mundial, que vai ser a grande tribulação e que será a caminho de uma terceira guerra mundial, este evangelho, esta boa nova de que Jesus Cristo voltará à terra para trazer paz e resolver os problemas do mundo, agora está a ser pregada. A testemunho. Isto quer dizer que você provavelmente não vai acreditar no que eu digo. Você não vai acreditar no que eu estou a dizer. Ou talvez você acredite, mas a maioria das pessoas que estão a ver esta gravação não vão acreditar. Mas um dia, quando isto acontecer, vão se lembrar e dizer: olha, o que a Igreja de Deus Unida nos avisou estava certo. E por isso estamos a dizer isto a você, porque Deus quer que isto seja pregado. Por quê? Para dar a você uma esperança quando estas coisas vierem a acontecer. Para você ter uma esperança. Porque senão, quando isto tudo acontecer, você perderia a esperança. Mas assim você vai ter esperança e então vai esperar pela vinda de Jesus Cristo. Porque tem esta esperança. E porque nós estamos a pregar esta boa nova do Reino de Deus. Essa é a razão que sabemos que agora é a era do fim. Porque não foi pregado previamente. Não foi pregado previamente. Mas agora está a ser pregado. E por isso, agora é a era do fim. E depois, como lemos em Apocalipse, quando Jesus Cristo vier, as nações vão estar iradas e também Jesus Cristo vai estar irado. Deus vai estar irado com as nações. E então vai ser o tempo de 3 importantes acontecimentos. Primeiro, o tempo dos mortos para que sejam julgados. Isto é, alguns mortos vão ser julgados como prontos para serem ressuscitados na primeira ressurreição e para virem a ser seres espirituais. Os outros mortos vão ser julgados, que têm que esperar 1000 anos antes de serem ressuscitados. E por isso esses mortos vão ser julgados. E aqueles que forem julgados como prontos, que tenham vencido até ao fim da vida deles, vão ser transformados, ressuscitados e transformados em seres espirituais,
para reinarem com Cristo à vinda de Cristo. Esse é o primeiro grande acontecimento, o tempo dos mortos sendo julgados. O segundo grande acontecimento é o tempo em que Deus vai dar o galardão a essas pessoas que receberam a vida eterna de graça, porque a vida eterna é um dom de graça. Mas além disso, vai haver um galardão, porque alguns vão reinar sobre 10 cidades, outros vão reinar sobre 5, outros vão reinar sobre uma, como lemos nas parábolas que Jesus Cristo explicou claramente. E isso é um galardão. Seja isso a profetas, seja isso aos seus servos, seja isso aos santos, aqueles que são fiéis a Jesus Cristo, ou seja isso àqueles que temem o nome do Senhor. Sejam eles pessoas que não sejam importantes, ou sejam eles pessoas que sejam importantes nos olhos deste mundo. Isto é, sejam eles pequenos ou grandes. E o terceiro grande acontecimento que acontecerá à vinda de Cristo é que ele, Cristo, vai destruir estas nações que estão a caminho de destruir completamente o planeta. Esses vão ser completamente destruídos. Para quê? Para que não seja o fim do mundo. Para que não seja o fim do mundo. Queridos irmãos, a hora é agora para nos mudarmos e para nos arrependermos. Você está pronto? Você está pronto? Você está a vigiar e orar para que seja considerado digno ou não? Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Vigiai, pois, a vós mesmos, a vós próprios, porque você não sabe e eu não sei o dia ou a hora. Mas precisamos estar a vigiar a nós próprios e mudarmos a nós próprios para sermos mais, digamos assim, melhor pessoas. Para estarmos no caminho do arrependimento e de transformar a nossa vida de seres carnais para seres divinos. Uma transformação do velho homem para o novo homem. E isto é o que nós precisamos estar a fazer agora, hoje em dia, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Porque por nós próprios nós não podemos fazer isso. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Então o que devemos de fazer, queridos irmãos? Então qual é o plano de ação que você e eu precisamos ter? Primeiro, precisamos de enfrentar o problema. Precisamos reconhecer que há um problema e que temos que nos arrepender e temos que mudar. Você não pode continuar a estar do jeito que você é. Você não pode. Tem que se mudar. Tem que se arrepender. O que é que Paulo disse em Efésios? Disse: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Temos que imitar o nosso Pai e temos o exemplo do nosso irmão Jesus Cristo para seguirmos o seu exemplo, para tirarmos o velho homem, mudarmos a nossa maneira de pensar e pormos, digamos assim, uma roupa nova, um novo homem, um homem que é arrependido e mudado e humilde, submetendo-se a Deus. Depois, precisamos de, uma vez que tenhamos reconhecido que temos que nos arrepender e temos que mudar, temos que buscar o entendimento mais profundo dos ensinos de Jesus Cristo. Temos que entender melhor a doutrina de Deus. Porque os ensinos de Jesus Cristo é a doutrina. As pessoas dizem, eu não preciso de doutrina. Queridos irmãos, os ensinos de Jesus Cristo são a doutrina de Deus, que é uma doutrina, que é um ensinamento saudável, que nós, que você e eu, precisamos de pôr em prática nas nossas vidas. Por isso, Jesus Cristo disse aos fariseus, vocês estão a desprezar o mais importante da lei, porque vocês estão-se a esquecer
das coisas importantes, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Por isso, devem fazer essas coisas e não omitir aquelas. Sim, porque eles eram muito específicos acerca de certos detalhes. E Jesus Cristo disse, sim, não devem omitir essas, devem continuar a fazer essas coisas. Mas não se esqueçam, não desprezem o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. O juízo, a justiça de Deus. Não é a minha justiça, não é que eu sou uma pessoa com grande justiça, não. A justiça de Deus. Isso é a justiça que nós temos que pôr em prática na nossa vida e depois precisamos ter misericórdia para com os outros e andar para a frente em fé. Andar para a frente em fé. Como escreveu em Miqueias, o profeta, disse, ele te declarou ao homem o que é bom e que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça. Isto é o juízo. Pratiques a justiça, isto é, tenha juízo. Ames a misericórdia e andes humildemente, está claro, em fé, humildemente, com o teu Deus. Exatamente a mesma coisa que Jesus Cristo disse aos fariseus. Estava escrito no Antigo Testamento pelo profeta Miqueias. Queridos irmãos, então o que nós precisamos de buscar é um ensinamento mais profundo dos ensinos de Jesus Cristo. Isto é, a doutrina sã. Ou digamos assim, a sã doutrina. A sã doutrina é uma doutrina que é saudável, que é uma doutrina que é sã, que é saudável, que é boa para nós, que é boa para todos. Esse é o ensinamento que nós devemos buscar, procurar e praticar. E por isso, queridos irmãos, isso é parte de uma transformação da nossa vida. E temos um guia de estudo bíblico a falar acerca deste processo, que é o processo de conversão. Estes guias de estudo bíblico que tenho referido são todos gratuitos. O processo de conversão é um processo que demora tempo. É um processo durante a nossa vida, de mudarmos da natureza humana para a natureza divina. É um processo em que fazemos um compromisso com Deus para mudarmos de pessoas carnais, do velho homem, para mudarmos a nossa maneira de pensar, para ser uma maneira diferente e para virmos a ser um novo homem. Por isso, Pedro, no seu primeiro sermão, no dia de Pentecostes, disse àqueles que estavam presentes que precisavam primeiro de se arrepender. E depois, isto é, cada um depois seja batizado em nome de Jesus Cristo. Somos batizados em nome de Jesus Cristo, é pela autoridade de Jesus Cristo, para o perdão dos nossos pecados. E depois, se de facto nos arrependemos, fazemos este compromisso, que é o batismo, temos esta fé em Deus, receberemos a dávida, o dom gratuito do Espírito Santo após a oração e a imposição das mãos por um dos ministros de Deus, verdadeiros ministros de Deus, depois do batismo. Por isso, queridos irmãos, precisamos de enfrentar o problema que temos. Precisamos de buscar um entendimento melhor, isto é, aprender melhor os ensinos de Jesus Cristo, isto é, a doutrina sã, a sã doutrina. E depois, conforme nos arrependemos e somos batizados e recebemos a imposição das mãos por um dos ministros de Deus, então recebemos o Espírito de Deus após essa imposição das mãos, que é a promessa que nos foi dada, como lemos em Atos. Por isso, irmãos, quando recebemos
o Espírito Santo de Deus, que é o seu divino poder, que é o poder divino de Deus. Vejamos o que Pedro escreveu na sua segunda epístola. Disse: visto como, pelo seu divino poder, isto é, pelo Espírito Santo de Deus, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Digamos assim, em analogia, o Espírito Santo de Deus é como se fosse, digamos assim, uma caixa espiritual com todas as ferramentas que nós precisamos para mudarmos a nossa natureza humana para uma natureza divina. É o poder de Deus, é todas as coisas espirituais que precisamos através do poder de Deus. Todas as coisas, todas as ferramentas, digamos assim, que conduzem à vida eterna, está claro, e à piedade, isto é, para virmos a ser como Deus é, virmos a ser imitadores de Deus. E pelas quais nos têm sido doadas as suas muito preciosas e muito grandes promessas. Porque, queridos irmãos, porque nos foram dadas estas promessas. Que promessas são essas? De virmos a ser filhos e filhas de Deus, com a glória de deuses. Está claro, muito inferior ao Pai e muito inferior a Jesus Cristo, mas do mesmo género, do mesmo tipo de glória. Mas mesmo assim vai ser uma grande glória comparado com o que hoje em dia nós temos. Diz assim, para que por elas, isto é, através desta esperança que nos dá a motivação de continuarmos a andar para a frente e através do Espírito Santo de Deus que nos dá, digamos assim, todas as coisas para nós sermos conduzidos à vida eterna e à piedade, através delas, ou por essas, nós podemos nos tornar co-participantes da natureza divina. Para nós podermos ser co-participantes da natureza divina. Isto é, para nós nos mudarmos da natureza humana para a natureza divina durante esta vida, que é este processo de conversão. E isso leva tempo. Isso requer que nós estejamos a vencer as dificuldades desta natureza humana, para virmos a ser co-participantes da natureza divina, através do poder do Espírito Santo de Deus, que nos é dado após o arrependimento e a fé, isto é, após o compromisso do batismo e da imposição das mãos por um ministro de Deus, para recebermos o dom do Espírito Santo de Deus. Queridos irmãos, então, quando recebemos o Espírito Santo de Deus, nós começamos a pôr em prática o entendimento, o conhecimento de Jesus Cristo. Isto é, nós entendemos que o nosso padrão, quem temos que imitar, é Jesus Cristo. Não estamos a copiar outra pessoa, um amigo, ou outra pessoa de família, ou coisa assim. Não estamos a comparar nós próprios com outra pessoa. Estamos a comparar-nos com Jesus Cristo. Ele é o nosso padrão. E por isso, vamos a conhecer quem Ele é, precisamos de ter Jesus Cristo dentro de nós e viver como Ele viveu, do mesmo tipo de vida, pura, santa. Isto é, ser um coparticipante da natureza divina. E então, quando entendemos isto, como estamos então no processo de crescimento da graça de Jesus Cristo e do conhecimento de Jesus Cristo. Da graça, da gentileza, da bondade, do amor dele e do que ele realmente é, para nós virmos a ser, isto é, imitadores dele, imitadores de Deus. Isto é o que nós precisamos, queridos irmãos, de crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Ora, como é que isto começa? Ora, começa com o temor de Deus. O temor de Deus é o começo da sabedoria. É o início deste conhecimento, o temor de Deus. E por isso, através do temor de Deus, e nós termos respeito e cuidado para obedecermos a Deus, este conhecimento cresce conforme nós estudamos a Bíblia, a palavra de Deus. Conforme nós estudamos a Bíblia,
conhecimento cresce. Conforme nós conhecemos mais e mais a palavra de Deus, e conforme nós acreditamos mais em Jesus Cristo, então nós vemos que temos que nos arrepender e que mudar. Arrepender para com Deus. E quando fazemos isso, então chegamos a um ponto em que fazemos este compromisso. Isto é, comprometemo-nos. Isto é, fazemos um contrato. Fazemos um pacto. Ou, em termos bíblicos, fazemos a nova aliança com Deus. Nós temos um guia de estudo, queridos irmãos, com cerca de 100 e tal páginas, 160 ou 170 páginas, a explicar claramente, a estudar claramente da Bíblia este novo pacto, este novo contrato, ou digamos, esta nova aliança, que é a aliança entre eu e Deus, ou entre você e Deus privadamente. E, queridos irmãos, você precisa de se mudar. Você precisa de fazer este contrato com Deus. É um contrato em que Deus faz certas coisas e você se compromete a fazer outras. É um contrato. Ou, digamos assim, é uma aliança espiritual. E essa é feita através do sangue de Jesus Cristo, que faz isto possível, faz este contrato possível. Depois disso, como disse, recebemos a promessa do Espírito Santo de Deus, pela imposição das mãos, que é o poder que nos dá a capacidade de sermos coparticipantes da natureza divina, e que isto é, que nos dá todas as coisas que precisamos, todas as ferramentas que precisamos, ferramentas espirituais, para mudarmos da carne para a inclinação do Espírito. Quando pomos em prática e aplicamos, usamos o Espírito Santo, a guia do Espírito Santo, e conforme o Espírito Santo nos dá certas indicações, olha, não faças isto, e conforme nós obedecemos, conforme nós praticamos e vivemos fielmente na graça de Deus. Sim, porque recebemos o conhecimento e agora estamos a crescer na graça, isto é, na aplicação do amor de Deus, do carinho para com os outros. Conforme fazemos isto, então fechamos o círculo e é como se nós tivéssemos andado no primeiro piso. E depois então subimos para o segundo piso, para o melhor entendimento. E uma vez mais, conforme praticamos, entendemos melhor. Conforme entendemos melhor, vemos que mais que temos que acreditar, mais que nos temos que mudar, mais que temos que renovar este contrato, mais temos que pôr em prática o Espírito Santo de Deus, mais temos que praticar e viver nesta graça, e então é como se nós crescêssemos na graça e no conhecimento, e então vamos para o terceiro piso, digamos assim, e assim continuamos a crescer para o quarto, e para o quinto, e para o sexto. Continuamos a crescer em conhecimento, e então começamos a entender as verdades de Deus de uma maneira melhor. Começamos a entender as verdades de Deus de uma maneira melhor quando praticamos e vivemos fielmente o que aprendemos. Quando praticamos e vivemos fielmente o que aprendemos. Quando você aprende, por exemplo, que tem que guardar o sábado, e você então guarda o sábado em fé, você cresce. Mas se você diz, oh não, é muito difícil, e Deus vai entender isso, você não cresce. Está assim, digamos, num ponto morto. E possivelmente pode andar para trás. Porque você precisa de observar, guardar, vencer, praticar ou não. Se você não pratica, você anda para trás. E em vez de crescer para o segundo piso, você começa para trás. De volta neste ciclo.
Tem que praticar, volta para isto, depois volta para trás, e fica assim sempre, andar para trás, e sempre a falar na mesma coisa, mas não passa para a frente em entendimento. Porquê? Porque não está a observar, a guardar e a vencer o que aprendeu. Porquê? Porque você não tem fé. Está fraco em fé. Precisa pedir mais fé a Deus e ter a força de vontade e a ajuda do Espírito Santo e aplicar. Para você crescer, tem que observar, guardar, vencer. Ou caso contrário, você anda para trás. Queridos irmãos, não é nada diferente do que foi dado ao Adão e a Eva. Temos duas árvores. A árvore da vida ou a árvore da morte. A árvore da vida, isto é, que Deus nos diz o que é bom e o que é mau para nós praticarmos, ou a árvore da morte, que nós pensamos que temos melhor conhecimento e que decidimos para nós próprios o que é bom e o que é mau. Queridos irmãos, se você não pratica o que Deus nos diz para fazer, isto é, se você não aplica a árvore da vida, você vai andar para trás. Porquê? Porque está no caminho da árvore da morte. Isto é, do conhecimento do bem e do mal, em que você decide por você próprio o que é o bem e o mal. E você não pode continuar dessa maneira. Tem que fazer uma decisão e vencer e andar para a frente. Tem que escolher a vida, a árvore da vida. Tem que praticar, tem que observar, tem que guardar, porque senão você anda para trás. Esse é o problema de muitas pessoas hoje em dia. Não têm fé para andar para a frente. Queridos irmãos, temos que, quando aprendemos, temos que acreditar no que Deus diz, no que Jesus Cristo nos diz. E temos que praticar essa sã doutrina, esse ensinamentos de Jesus Cristo. Temos que os praticar, temos que os observar, temos que os guardar. Caso contrário, se não fizermos isso, andamos para trás. É difícil encaixar isto na mente, não é? Ao fim de contas, o ponto é muito simples. Mas depois de ouvir este sermão, você vai de volta para a sua vida e esquece disso tudo, infelizmente. Queridos irmãos, precisamos de aprender, depois acreditar nos ensinos de Jesus Cristo e praticar essa sã doutrina para podermos crescer, para podermos entender mais profundamente as verdades de Deus. Então vamos para um piso mais alto e começamos a entender melhor e melhor e melhor. E estamos a crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Queridos irmãos, por isso é que diz, aquele que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Queridos irmãos, você tem que vencer e guardar até ao fim. E quando é ao fim? Pode ser o fim da sua vida ou quando Jesus Cristo vier. Qual deles aconteça primeiro? Mas você tem que vencer e guardar até ao fim as obras que Jesus Cristo, os ensinos, a doutrina sã que Jesus Cristo nos dá. Então receberemos a vida eterna, que é um dom, e o galardão de termos poder sobre nações de acordo com as nossas obras. Uns terão sobre 10 nações, outros sobre 5, outros sobre 1. Mas vamos ter galardão de acordo com as nossas obras. Por isso, o profeta diz a nós, diz a mim, clama em voz alta e não te detenhas. Levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo, isto é a igreja de Deus, a vocês que estão a ouvir isto. Anuncia a vocês a transgressão e à casa de Jacó e aos irmãos desta família de Jacó espiritual os seus pecados.
Queridos irmãos, é isto que eu estou a fazer. Não é uma questão de eu começar a gritar em voz alta, mas estou a proclamar em voz alta. Não estou a deter, estou a proclamar claramente. Levantar a voz como uma trombeta, avisar a vocês, a hora é agora, irmãos. Você viva em Portugal ou viva em qualquer outro país de fala portuguesa, seja Brasil, seja Moçambique, seja Angola, seja Guiné, seja onde for, seja Macau, seja onde for, seja nos Açores. Você tem que se mudar agora. A hora é agora. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Há 3 importantes mensagens a 3 das últimas igrejas na Apocalipse, capítulo 2 e 3. E qual dessas 3 é você? Sim, há 7, mas eu quero só focar em 3. Nas últimas 3. Nas últimas 3 diz assim: eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Queridos irmãos, você é um destes que está a andar por esta porta aberta, está a ser um exemplo, embora nós tenhamos pouca força, está a guardar a palavra de Deus e não está a negar o nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Você é um desses? Você está a ouvir o que o Espírito diz às igrejas? Está a falar a você e a mim. Ou você é deste segundo que diz: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fosses frio ou quente. Isto é amor. Está bem, sim, mais ou menos vou andando. Está bem, continuamos na vida. E sim, sou boa pessoa, mas vamos andar. Cuidado. Porque quando você lê essa secção, a essa igreja diz que, cuidado. Porque eu aconselho o que Jesus Cristo diz, eu aconselho a comprar ouro provado no fogo. Isto é, Jesus Cristo está a dizer que precisas de ir ou passar pela grande tribulação. Ou, e por isso diz assim, não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus, e por isso vai haver este teste de provação para melhorar. Porquê? Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o. Arrepende-te. Enquanto a hora é agora e tens um bocadinho de tempo. E, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. E não saberás a que hora sobre ti virei. Lembra-se, como Jesus Cristo diz, a segunda vinda dele será como um ladrão? Cuidado. Se você é morno, não é frio nem é quente, pode apanhar você de surpresa. Queridos irmãos, este Evangelho do Reino de Deus será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e depois virá o fim. Queridos irmãos, o exemplo é como se fosse, por exemplo, um homem, que é uma das parábolas que Jesus Cristo menciona aqui em Lucas 14, que fez uma grande ceia e convidou pessoas às bodas, a esta ceia. E todos, a uma, começaram a dar desculpas. Olha, não posso ir por causa... Olha, escusa-me por causa disto. Ou escusa-me por causa do outro. Disse o primeiro, olha, eu não posso ir porque comprei isto, não posso ir agora. Não, eu vou depois, mas... Todos começaram a dar desculpas. Você é um desses que está a dizer, vou depois, agora não, Deus, faço isso depois. Você está a dar desculpas? Ou você está comprometido? Ou você está comprometido agora?
Queridos irmãos, a decisão é que existem duas árvores para você escolher. A árvore da vida ou a árvore do conhecimento do bem e do mal, que, em outras palavras, é a árvore da morte. Qual é que você escolhe? A hora é agora para você escolher. Você tem que aprender, acreditar, praticar a sã doutrina. Você tem que observar, guardar, vencer, porque senão anda para trás e então vai ser apanhado como um ladrão que não estava pronto, porque não estava a vigiar a si mesmo. Não sei com que mais força posso explicar isto, porque precisamos de nos arrepender e mudar agora. Então, você está comprometido? Você está de veras, verdade, comprometido ou não? Você tem alguma desculpa? Você tem uma escusa? Não, agora não, demora um bocadinho mais. A decisão é sua. A decisão é sua. Qual das árvores é que quer? Da vida ou do conhecimento do bem e do mal, em que você decide o que é bom e mau? Ou, noutras palavras, a árvore da morte. Queridos irmãos, aonde seja que você esteja, a hora é agora para se comprometer.